meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria estar com vocês nesta noite festiva, louvado seja Deus. Muito obrigado, Reverendo Francisco, pelo convite, a oportunidade de estar com vocês nesta noite, adorar o nome do Senhor Jesus e ver tudo que Deus tem feito em suas vidas. Nós temos sempre orado por esta igreja e o fazemos com ações de graças. E só é possível nós estarmos aqui reunidos em uma noite como esta e vermos batismo, profissão de fé, adoração, comunhão, oração, palavra, missão, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E esta é a marca do nosso Deus, Ele é sempre fiel. Ele é fiel quando somos fiéis, Ele permanece fiel mesmo na nossa infidelidade. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Isso é a graça de Deus. Deus permanece sempre fiel. E nesta noite eu gostaria de ler com vocês um salmo específico. Lá em nossa casa nós temos, na nossa família, uma tradição. E a tradição é esta: a cada aniversário nós lemos o salmo correspondente à idade do aniversariante. Talvez seja uma tradição que você queira levar para a sua casa, para a sua família também. A cada aniversário lemos o salmo correspondente à idade do aniversariante. Portanto, nessa noite iremos ler o salmo. Qual o salmo, irmãos? 121. De pé comigo, por favor. Abra a palavra de Deus no salmo 121 e nós iremos ler este salmo. Este salmo é um salmo de romagem, um cântico que era entoado pelo povo de Deus quando peregrinava, saindo de suas casas, suas famílias, suas vilas, suas cidades, rumo a Jerusalém. E essa peregrinação, ela era feita 3 vezes por ano, em 3 festas especiais. Durante a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E vocês podem imaginar comigo a cena: milhares e milhares de pessoas saindo das suas vilas e cidades, encontrando outras pessoas no caminho, e agora estão peregrinando todos juntos, cantando os salmos de romagem. Os salmos de romagem são 15 salmos. Eles estão entre os salmos 120 a 134. Portanto, este é um dos 15 cânticos que o povo de Deus entoava enquanto peregrinava, dizendo: fiel é o nosso Deus. E nós temos esta motivação pessoal e profunda para nessa noite nós lermos este salmo com muita gratidão a Deus. Você tem motivos de gratidão a Deus? Motivos de gratidão a Deus por sua família, por sua vida, por sua fé, pelos livramentos, pelos planos de Deus em sua vida. Salmo 121. Este salmo, ele era cantado, não era lido. Nós não sabemos qual é a melodia, se perdeu. Mas sabemos algo a respeito deste salmo. Ele era cantado de maneira responsiva, de maneira que o líder da caravana, ele lia a primeira parte, aqueles do grupo que estavam peregrinando, liam a segunda parte e assim por diante. Vamos, portanto, fazer uma leitura responsiva deste salmo. Eu lerei o primeiro versículo, vocês o segundo, e nós leremos o último versículo todos juntos. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pode repetir comigo? Desde agora e
para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo neste Salmo 121. E um pouco do contexto é necessário. Quando o povo de Deus peregrinava saindo das suas terras, das suas famílias, das suas casas, rumo a Jerusalém, para alguns era uma peregrinação de alguns dias apenas, para outros era uma peregrinação de várias e várias semanas. E eles, durante essa jornada rumo a Jerusalém, para adorar ali o nosso Deus, eles passavam por lugares lindíssimos, campinas verdejantes, montanhas altaneiras. Eles eram recepcionados, recebidos, acolhidos pelo povo ao longo do caminho. Eu diria assim, é uma festa. Aquela peregrinação, aquela jornada rumo a Jerusalém, era uma festa, mas também era um desafio. Porque eles não apenas passavam por lugares abertos e alegres, mas por vales escuros, perigosos, enfrentavam inimigos, salteadores, pessoas que estavam à espreita, armando emboscadas, enquanto eles por ali passavam. Portanto, este era um salmo cantado no dia bom e cantado no dia mau, cantado no dia da alegria e no dia da angústia, no dia da saúde e no dia da enfermidade. Este é o salmo de todos os dias. Quando nós olhamos para este Salmo 121, eu creio que há três verdades, três ensinos centrais que nós podemos considerar nessa noite, na nossa mente e no nosso coração perante o nosso Deus. E o primeiro destes ensinos é o ensino mais repetido, mais objetivo, mais claro, que está logo na abertura deste salmo, e o ensino é este: o socorro vem do Senhor. Você crê nisso? O socorro vem do Senhor. Este salmo começa dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele não espera terminar o salmo para elaborar a resposta. A resposta aqui é imediata. Ele diz: o meu socorro vem de onde, irmãos? Vem do Senhor. É Ele quem fez o céu e a terra. Mas há aqui uma curiosidade logo na abertura desse salmo, que é esta pergunta. Logo aqui, antes da pergunta, nós temos esta frase: elevo os meus olhos para os montes. O que isso significa? Vários exegetas, teólogos têm se debruçado sobre esta frase: eleva os meus olhos para os montes. O que significa? Há pelo menos três posições mais aceitas. A primeira é uma posição que está ligada à adoração. Eleva os meus olhos para os montes, e os montes me lembram a majestade do nosso Deus. Portanto, a adoração seria uma possibilidade. A segunda possibilidade, ligado à idolatria: elevo os meus olhos para os montes, e eu vejo que aqueles que não seguem a Deus, eles colocam seus ídolos sobre os montes. A terceira posição é a mais aceita, inclusive pelos reformadores como João Calvino, e parece-me que é aquela posição que está mais adequada com o conjunto do salmo, que é uma posição ligada ao perigo. Porque eles caminhavam pelos vales, mas no alto dos montes havia os salteadores, os inimigos, aqueles que preparavam emboscadas. Portanto, parece-me que a ideia dessa pergunta é justamente esta: eu elevo os meus olhos para os montes, e eis que eu vejo perigo, e eis que eu vejo motivos de medo no meu coração. De onde me virá o socorro? Meu irmão, minha irmã, olhe bem para mim nesse momento. Qual é o perigo na sua vida? Qual é o medo no seu coração? O que angustia a sua alma? Qual é o gigante que você mantém lá na sua casa? Ou talvez na sua mente? Ou talvez na sua prática diária? Contra o que a sua alma está aflita nesta noite? Elevo os meus olhos para os montes. E é interessante observarmos que a resposta aqui para qualquer situação de caos, de angústia, de enfermidade, de aflição, de humilhação,
De onde me virá o socorro? O socorro vem apenas do Senhor, poderoso Deus, Criador do céu e da terra. Isso significa que você e eu, nós estamos em boas mãos, nós estamos nas mãos do Altíssimo. Este salmo é um convite para o descanso, este salmo é um convite para a adoração, este salmo é um convite para que você possa caminhar na paz do nosso Deus, na paz do nosso Deus. Mas há uma pergunta teológica e também prática, que ela pode ser levantada, e tem sido frequentemente levantada, ao lermos salmos e passagens bíblicas, que falam que Deus, Ele é o nosso socorro. E a pergunta é mais ou menos assim: por que, em lugar de nos socorrer, Deus simplesmente não impede que soframos? Por que precisamos clamar, meu socorro vem do Senhor, socorra-me, ó Deus? Não poderia Deus simplesmente impedir que chegasse à minha vida a enfermidade, o sofrimento, o abatimento? Quando nós olhamos para este salmo, nós levantamos essa pergunta, e é uma pergunta importante. A pergunta é mais ou menos esta: por que Deus permite o sofrimento? É certo que Deus tem poder para impedir que o sofrimento chegue à nossa casa, e eu creio que Ele tem feito isso todos os dias. Eu imagino que ao longo deste ano, nós tivemos, meus irmãos, minhas irmãs, muitos livramentos que nós não percebemos. Deus nos livrou dos nossos inimigos, Deus nos livrou do maligno, Deus nos livrou da enfermidade, Deus nos livrou da violência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coisas que nós não vemos, coisas que nós não percebemos, mas Deus ao nosso redor nos livra a cada dia. Por outro lado, é certo que alguns sofrimentos chegam à nossa casa. Alguns sofrimentos chegam à nossa vida, porque Deus os permite. E nós podemos olhar nesta teologia bíblica do sofrimento, que há pelo menos 3 razões para Deus permitir o sofrimento na vida do seu povo. E a primeira razão é justamente a correção. Deus, às vezes, Ele pesa a mão sobre os seus filhos para trazer seus filhos de volta para os seus caminhos. E Deus faz isso todos os dias. Como em Daniel, no capítulo 1, nós lemos que Deus, Ele entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, que levou o povo de Deus para o cativeiro, lá na Babilônia, um tempo terrível, de muito sofrimento. E não apenas Nabucodonosor, ele tomou Jerusalém. Nós lemos que Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, para que por meio de Daniel e outros profetas, o povo de Deus, lá no cativeiro, debaixo do sofrimento, se lembrasse que há um Deus todo-poderoso e verdadeiro. Portanto, a correção é um dos motivos para Deus permitir e muitas vezes promover o sofrimento na vida dos seus filhos. Mas não é o único motivo. O segundo motivo, se o primeiro é a correção, o segundo motivo é a edificação. E este motivo ele é abundante na palavra do Senhor e em nossas vidas, nossas experiências. Deus permite o sofrimento para nos fortalecer. Deus permite o sofrimento para fortalecer a nossa fé. Deus permite o sofrimento para nos amadurecer. Porque há bênçãos que elas só têm significado quando chegam no meio da tempestade. Você concorda comigo, meu irmão? Há bênçãos que quando chegam no meio da tempestade, elas são agarradas à nossa alma, descem ao nosso coração e nos marcam com uma edificação profunda a vida inteira. Como Deus fez na vida do seu servo Jó. Deus permitiu que o inimigo, que o diabo, tocasse na saúde de Jó,
você se lembra da história, e Jó perdeu a saúde, e Jó perdeu a reputação, e Jó perdeu os seus bens, e Jó perdeu a sua família. Mas depois daquela trágica, terrível provação, ele percebe que no meio da tempestade mais trágica da sua vida, ele recebeu de Deus um presente, uma bênção. E ele então resumiu dizendo: eu te conhecia, só te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele cresce espiritualmente. Deus permite o sofrimento por meio da correção, com este motivo. Deus permite o sofrimento, não apenas para a correção, mas também para a edificação. E Deus permite o sofrimento frequentemente para a missão. Porque Deus, muitas vezes, nos coloca em um lugar apertado, é um lugar onde você não gostaria de estar. Já passou por uma situação assim? Em que você acorda pela manhã e você diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Já passou por isso? Quem sabe você está passando por isso hoje? Em um lugar apertado, em uma situação esquisita, em uma experiência que você jamais gostaria de ter em sua vida. Mas Deus te coloca ali para que você, naquele lugar, naquela situação, naquele aperto, naquela angústia, para que você seja ali sal que salga, luz que brilha, árvore que frutifica, para que você possa cumprir a missão que Deus colocou em sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhe bem para mim nesse momento. Nós precisamos parar de reclamar. Mas pastor, Deus me colocou em uma família complicada. As famílias dos meus amigos são famílias simples, resolvidas, práticas, abençoadas. A minha família é complicada. Meu irmão, minha irmã, Deus colocou você em sua família para que você possa florescer. Dê graças a Deus. Mas pastor, eu trabalho em um local, é o pior lugar de trabalho que eu já imaginei em minha vida. Eu estudo em uma sala com a pior turma daquela universidade. Eu moro em uma vizinhança que eu jamais pensei em morar, e Deus me colocou justamente ali. Meu irmão, minha irmã, pare de reclamar. Deus o colocou onde você está, para que você possa cumprir a missão, para que você possa florescer. O sofrimento às vezes vem para a correção, às vezes vem, e frequentemente vem para a edificação. O sofrimento vem também para a missão. Portanto, independente de onde você está e como está a sua vida, eu quero lhe dizer e te lembrar nesta noite, você que olha para os montes e há motivos de medo, de pânico, de terror, de ansiedade, mas você olha para tudo isso e você, crendo em Deus e na palavra de Deus, você pode dizer nesta noite, pregando para o seu próprio coração: o meu socorro vem de onde, irmãos? Vem de onde, irmãos? Vem do Senhor. Essa é a única fonte de socorro que nós temos. Você pode ter os melhores amigos, os melhores recursos, o melhor conhecimento, o melhor plano de saúde. Se Deus não te socorrer, você nada terá. Você concorda comigo? Nada terá. Mas o contrário também é verdadeiro. Se Deus nos socorrer, qualquer coisa pode acontecer. Coração duro, Deus quebra. Família quebrada, Deus restaura. Povo distante, Deus resgata. Igreja morta, Deus reaviva. Povo resistente, Deus quebra o coração. Sem Deus nada acontece. Com Deus qualquer coisa pode acontecer, porque Ele é o nosso socorro. O meu socorro está no Senhor.
Ele é quem fez o céu e a terra. A partir do versículo 3, nós encontramos o segundo ensino neste salmo preciosíssimo. E o versículo 3 nos diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A imagem agora, vocês notam que ela transita de um caminho difícil para um Deus vigilante e próximo da nossa vida, do nosso coração, da nossa caminhada. E o segundo ensino, meu irmão, minha irmã, é este: Deus nos chama para um relacionamento com Ele. Este salmo não fala apenas sobre peregrinações comunitárias, distantes, um Deus que abençoa de longe, que apenas manda um mensageiro. Fala sobre um Deus que está ao nosso lado, um Deus que conversa conosco, um Deus que nos chama para perto, um Deus que nos convida para termos um relacionamento com Ele. Observem aqui que o título dado por Deus, quando nós lemos logo no versículo 4, é certo que não dormita nem dorme. Eu amo esse título. O título é O Guarda de Israel. Meu irmão, minha irmã, olhe mais uma vez para mim nesse momento. Há um guarda em sua vida. É o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não vacila, ele não se esquece, ele não se ausenta, ele não perde nenhuma parada. É o guarda de Israel, aquele que te acompanha dia a dia, que não apenas socorre a sua vida, mas te chama para uma caminhada perto do seu coração. Quando nós lemos aqui, a partir do versículo 5, versículos 5 e 6, o tom muda mais uma vez e se torna agora mais pessoal, mais íntimo. Não apenas comunitário, não é apenas para a igreja toda, não é apenas para todo o povo de Deus, mas agora individualmente para cada um de nós. Cada um de nós. Observe o versículo 5, diz assim: o Senhor é quem te guarda, guarda você. Não apenas a sua família, não apenas a sua igreja, guarda você, que tem nome, que está aqui nessa noite, que tem necessidades singulares, únicas. Você, Deus que te conhece, te amou, te chamou, Deus guarda você. Guardará, o Senhor que te guarda, o Senhor é a tua sombra, ou seja, a tua proteção, a tua direita. O significado aqui é que Deus não guarda de longe, Deus guarda perto. Deus não guarda olhando de longe, Deus guarda caminhando conosco. Versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, por onde você passar, de dia ou de noite, perto ou longe, por onde você passar, o guarda de Israel estará ao seu lado. Versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal. Aqui é uma expressão abrangente. Deus não guardará você apenas de algum mal, não guardará você apenas de algum atentado, não guardará você apenas em alguma circunstância. Deus te guardará de todo mal. Eu amo essa frase seguinte: guardará a tua alma. Deus guardará a tua alma. Você é guardado dia e noite, perto e longe, pelo guarda de Israel. Isso é tudo que nós precisamos para viver em paz. Eu gostaria de propor para você, que você pudesse entender, que o maior plano de Deus para a sua vida, não apenas baseado neste salmo, mas em toda a Escritura Sagrada, o maior plano de Deus para a sua vida, não é te livrar do sofrimento, não é te livrar da enfermidade, não é colocar você em um lugar confortável. Deus faz isso, e faz isso todos os dias, mas o maior plano de Deus para a sua vida é chamar você para caminhar perto dEle, em um relacionamento pessoal com Ele, em Cristo Jesus.
em Cristo Jesus. E nós precisamos acordar para essa realidade bíblica, porque muitas vezes nós estamos apenas nessa superfície, pedindo que Deus me livre do sofrimento, me livre da enfermidade, me coloque em um local mais aprazível. Não há nenhum mal em fazermos esses pedidos, mas o pedido mais frequente, mais profundo, mais impactante, que nós devemos fazer diariamente em nossas orações a Deus, em Cristo Jesus, é para que Ele possa nos trazer para perto do seu coração, para que possamos ter um relacionamento pessoal e profundo com Ele em todas, eu repito, todas as áreas da nossa vida. Isso vale para o recém-convertido, isso vale para o pastor e para o missionário mais experiente. E esta verdade que nós estamos aqui lendo no Salmo 121, ela é uma verdade não apenas bíblica, enraizada teologicamente, mas uma verdade muito prática. Porque se você e eu verdadeiramente cremos que esse Deus, que é todo-poderoso, que é singular, que é o Altíssimo, que é o Criador do céu e da terra, Ele é o nosso socorro, bem presente na tribulação, que caminha conosco durante o dia e durante a noite ao nosso lado, que Ele, o guarda de Israel, Ele está conosco dia a dia. Se verdadeiramente cremos nisso, meu irmão, minha irmã, não há nenhum lugar para a ansiedade em nossos corações. Esta crença profunda no poder de um Deus que nos ama e está presente todos os dias, nos guardando de todo mal, essa convicção bíblica, ela é suficiente para matar a ansiedade no seu coração. Se assim nós verdadeiramente cremos, nós não perderemos mais nem um minuto de sono em nossas vidas, com qualquer preocupação, porque o guarda de Israel está conosco. Por isso que você e eu, nós precisamos pregar essa mensagem da presença e do poder de Deus para o nosso próprio coração todos os dias, porque enganoso é o nosso coração. Eu me lembro que uma das vezes que uma ansiedade entrou em meu coração de uma maneira prolongada, de uma maneira continuada, Rossana e eu, nós morávamos ainda na África, nós trabalhávamos entre os concombas, nossos filhos, Vivi e RJ, eram ainda crianças, e nós morávamos em uma aldeia, e daquela aldeia até a capital, onde nós comprávamos os nossos mantimentos, os medicamentos, e viajávamos para lá a cada 3 ou 4 meses. Eram pelo menos 3 dias de viagem de um carro, um jipe que nós tínhamos, fazíamos aquele percurso, ali passando por savanas, quase que desabitadas, regiões bem isoladas, depois pegávamos as estradas para chegar até a capital. E eu conhecia bem aquela região. Na verdade, algumas daquelas trilhas para chegar até nossa aldeia, eu que havia feito as trilhas, e eu me sentia sempre confortável com aquela viagem. E fizemos aquela viagem juntos como família, dezenas e dezenas de vezes. Até que um dia, eu me lembro desse dia, nós estávamos lá na capital, Accra, capital de Gana, e um dia à noite, que antecedia a nossa viagem, voltando para a aldeia, veio à minha mente um pensamento. E o pensamento foi o seguinte: e se o carro quebrar, você com toda a sua família nesse carro, em um lugar desabitado, o que é que você vai fazer? Meu irmão, minha irmã, aquilo desceu o meu coração em forma de ansiedade e tirou minha paz. Aquela noite eu não dormi, a viagem nos dias seguintes foi uma viagem ali cansativa, pesarosa, angustiante para mim. E ali se passaram alguns meses, meu coração tomado por essa ansiedade, por esse medo, porque ansiedade é isso, ansiedade é você temer uma tragédia que pode ou não acontecer. Ansiedade é você antecipar os perigos do amanhã que você não conhece. Mas aquilo entrou no meu coração e criou tamanha angústia.
Eu me lembro que nós estávamos certo dia lá na nossa aldeia de Coni. Eu estava embaixo de uma árvore conversando com um irmão Concomba ali daquela região, e nós estávamos orando ali um pelo outro. E eu perguntei: seu nome é Labuê? Eu perguntei: Labuê, eu quero orar por você, você tem algum motivo pessoal de oração? Ele partilhou um motivo pessoal de oração, eu orei por ele, e depois ele me perguntou: e você? Lá me chamam de Ucaljá. E você, Ucaljá, você tem um motivo pessoal de oração? E veio à minha mente aquele motivo, aquela ansiedade, aquela angústia. Eu falei: eu fui tomado por um medo, que durante as minhas viagens com a minha família, o carro, se ele quebrasse em um local desabitado, o que aconteceria conosco? O que seria de nós? Ele disse: eu vou orar por você. Ele orou por mim naquele momento, e depois da sua oração, naquela época nós também estávamos estudando Salmos, mas estávamos estudando o Salmo 23, e depois da oração, ele disse: Ucaljá, eu quero te ensinar aquilo que você pregou aqui na semana passada, no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E ele disse uma frase que entrou na minha mente. A frase em Concomba era mais ou menos assim: bor, sisib, que significa: meu irmão, Deus vai te ajudar, é passo a passo. Aquilo ficou na minha mente, desceu ao meu coração. Pela graça de Deus, foi embora a ansiedade, porque é passo a passo, é quilômetro a quilômetro, é dia a dia na sua vida. Hoje Deus é contigo, amanhã é segunda-feira, Deus é contigo, na semana que vem, Deus é contigo. Nós não precisamos de mais nada e mais ninguém para descansar no Senhor Jesus. Ele é o guarda de Israel, que nos chama para, nessa jornada de vida, e muitas vezes de angústias e embates, nós caminharmos mais perto do seu coração pela fé no Senhor Jesus. Mas chegamos ao final desse salmo, e estamos perante o verso 8, o último verso. E esse verso 8, ele descortina, meu irmão, minha irmã, uma verdade, que ela é profundamente consoladora e encorajadora para cada um de nós. O verso 8 diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Qual é a frase final? Todos juntos: desde agora e para sempre. Uma vez mais: desde agora e para sempre. Sempre que eu lia esse salmo, eu me perguntava: por que Deus guardará a tua saída e entrada? Não está aqui trocado? Não seria a entrada e a saída? Nós entramos primeiro para depois sair? Bem, essa é uma expressão idiomática em hebraico que significa em todo o caminho. Em todo o caminho. E ela está repetida aqui em todo o Antigo Testamento. Mas neste salmo em particular, nós precisamos lembrar que o povo, nessa peregrinação, estão lembrando neste momento, o povo aqui está cantando o Salmo 121. Nessa peregrinação para Jerusalém, eles saíam primeiro, saíam de suas casas, saíam de suas vilas, saíam de suas cidades, e eles iriam então peregrinar, e quando chegassem lá, naquele destino final, eles entrariam em Jerusalém. Portanto, o salmo aqui está adequado, é o salmo da peregrinação, daqueles que estão na jornada, aqueles que saem e aqueles que entram. E nós podemos pensar, é o salmo da nossa vida. Você que sai de onde você está, como você está, e caminha na fé no Senhor Jesus, convicto, confiante e na paz, nas verdades da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Sai de onde você está, e você um dia entrará na nova Jerusalém, que nos aguarda. É ali que entraremos. Portanto, esse nosso Deus que nos guarda em todo o caminho, até ali, um dia, nos encontrarmos com nosso Deus na nova Jerusalém, desde agora e para sempre. E para sempre.
Diferentes pessoas pensam na vida de diferentes maneiras. Há pessoas que têm uma personalidade mais existencial. São pessoas que pensam apenas no hoje. Apenas no hoje. Conhecem pessoas assim? São vocês assim? Que pensam apenas no hoje. Não pensam sequer no amanhã. E jamais pensam na morte. Jamais. Já há pessoas que têm uma personalidade mais projetiva, que pensam não apenas sempre no amanhã, mas sempre pensam na morte. Qual é a sua personalidade? Como é você? Jamais pensou na morte? Ou o pensamento sobre a morte sempre está na sua mente e no seu coração? Independente de como seja você, de como é a sua personalidade, mais existencial, mais projetiva, nós precisamos olhar aqui na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, que esse verso 8 nos ensina que o guarda de Israel, ele está conosco em nossa saída, até a nossa entrada, desde agora e para sempre. Portanto, olhe bem para mim nesse momento, essa é a verdade que precisa entrar em nosso coração. A verdade é esta: em Cristo Jesus não há o que temer, não há o que temer, não há o que temer. Aquele que nos guarda nessa caminhada de vida aqui, nos guardará até chegarmos na Nova Jerusalém, quando nós veremos o Senhor Jesus face a face. Ele está conosco até o fim, até o fim. Este salmo começa com uma pergunta e nos traz 3 respostas, como vimos. A pergunta é: de onde me virá o socorro? A primeira resposta é que o meu derradeiro socorro vem do Senhor, de mais ninguém, de mais nenhum lugar, é do Senhor. A segunda resposta é que enquanto Ele me socorre, Ele me chama para um relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Ele me chama para um relacionamento mais próximo com Ele. E a terceira verdade é que Ele me guardará até o fim. Ninguém aqui no Senhor Jesus ficará no meio da estrada. Ninguém, ninguém. Ele guardará você. Ele nos guardará. Guardará esta igreja presbiteriana de Manaus até o fim, em nome do Senhor Jesus. Nós começamos essa exposição bíblica lendo o Salmo 21 e nós vamos concluí-la lendo novamente o Salmo 21, mas faremos de uma maneira diferente. Vocês se lembram que era um cântico cantado na peregrinação de maneira responsiva, e o líder ou os líderes da caravana, eles cantavam a primeira parte, e a caravana, o grupo inteiro, cantava a segunda, e assim por diante. E nós faremos novamente essa leitura responsiva com aqueles que Deus tem colocado na liderança dessa igreja. E para isso eu convido todos os pastores e presbíteros dessa igreja, se puderem estar comigo aqui à frente nesse momento. E nós concluiremos essa exposição bíblica com mais uma vez a leitura deste Salmo 121. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé, uma vez mais, para lermos como os peregrinos, os caminhantes, os da jornada, que confiam em Deus. E eu queria que esta leitura final fosse uma leitura de exaltação a Deus, de adoração a Deus, de gratidão a Deus, mas também de petição, com um pedido ao Senhor. E eu resumi esse pedido ao Senhor em uma curta oração. E você, olhe bem para mim nesse momento, você pode repetir comigo esta oração, para que seja a nossa oração. E a oração é esta, repita comigo: ensina-me, ó Deus. Ensina-me, ó Deus, a confiar, a descansar, a proclamar o guarda de Israel, o guarda de Israel, enquanto eu peregrino na minha vida, rumo a Nova Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso socorro.